Foi me dado esse tema, aparência ou caráter, o homem cristão, onde está o seu valor? Então, nós temos aqui três questões: questão da aparência, do caráter e do valor do homem. Quando a gente fala de homem de valor, a gente precisa entender aonde está o valor do homem, entender o papel da aparência e entender o que é de fato caráter cristão. Então a gente vai passear por esses assuntos aí e vamos tentar colocar cada coisa no seu lugar à luz da Bíblia. Aparência. Cuidar da aparência e do corpo não é errado. Na verdade, o pecado está justamente no oposto. Quando não cuidamos de nós mesmos, do templo do Espírito Santo, estamos pecando contra Deus. Devemos nos arrepender e lembrar que, com saúde, exerceremos melhor o chamado de Deus para a nossa vida, que é servir a Deus, cuidar, proteger e nos sacrificar por nossas esposas e filhos. Precisamos primeiro derrubar uma dicotomia e a gente achar que aquilo que não é físico, ou melhor, aquilo que não é espiritual, ou melhor, aquilo que não é imaterial, não é necessariamente espiritual. Na semana passada, eu passei alguns dias bem abatido, para baixo, meio depressivo. Falei para o João hoje, a gente conversou. Era culpa, porque eu fui lá na academia, fiz minha inscrição e consegui manter uma frequência, e uma vez por semana. E nas últimas 3 semanas, vi a correria de julho aqui na igreja, fui pregar um acampamento, voltou o seminário, aquela loucura, e eu vi que eu estava 3 semanas sem ir para academia. E aí, se você não vai para academia, você liga para alimentação? Só que existe da parte de Deus, uma exigência que nós cuidemos de nós mesmos. Então, eu devo cuidar do meu corpo e da minha saúde? Devo. Por isso que eu precisei me arrepender. Falei para a Thaís, segunda-feira nós vamos voltar para a academia. Vamos começar uma dieta, e ela comprou um monte de banana, maçã lá. Eu falei, nossa, salada. Eu falei, meu Deus, quem olhar para a geladeira, olhar para mim vai falar assim, não está batendo aqui o negócio. Então, precisei buscar arrependimento em Deus. Porque nós devemos sim cuidar da nossa aparência, devemos sim cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência para agradar nossa esposa. E cuidar da nossa saúde para que a gente tenha saúde para servir. Olha o propósito, meus irmãos, o propósito é espiritual. Por que cuidamos do corpo e da saúde? Para que a gente desempenhe melhor o chamado que Deus tem para a nossa vida. Seja em relação aos filhos, à esposa, ao trabalho, ao ministério, com saúde tudo fica melhor. Então, nós devemos sim cuidar da aparência. Quando o tema pergunta aparência ou caráter, a ideia não é dizer que a aparência, a saúde e o corpo não importa. Isso importa. Qual é o problema? O pecado ocorre quando cultuamos a aparência, quando buscamos nela o nosso valor e passamos a massagear o nosso ego. Esse é o problema. Em suma, o cuidado com o corpo, a saúde e a aparência deve ter como objetivo desempenhar melhor aquilo que Deus exige do homem cristão. Eu tenho muita dificuldade quando eu chego na academia, tá aqueles caras lá no espelho assim. Aí pega a foto, o celular fica lá filmando, eu falo, meu Deus. Gente, eu tenho muita dificuldade com o ambiente de academia. Muita dificuldade. Porque eu estou indo lá, porque eu tenho que ir. Eu não gosto, só que eu preciso cuidar da minha saúde. Aí tu vê aqueles caras cultuando o corpo. É a dinâmica do fisiculturismo. O que é fisiculturismo? No grego, sabe o que significa fisiculturismo? Culto ao corpo. Esse é o problema. Aonde está a idolatria? Aonde está o pecado? Quando você busca o seu valor na sua aparência. Quando você acha que o valor do homem está associado à própria aparência. Aí está errado. Isso é pecaminoso. Então você se cuida para servir melhor. Você não se cuida para massagear o seu ego. Há uma diferença de cuidar do corpo e de cultuar o corpo. O cuidado com a aparência, que agrada a Deus, será um fruto na vida do homem cristão que tem um caráter bíblico. Mas o ponto é, o que é ter um caráter cristão?
Mas eu coloquei ali, o que é caráter cristão? E nós vamos definir caráter cristão da seguinte forma. Lembre-se, aonde está o valor do homem? A gente já viu que não está na aparência. E nós já vimos qual deve ser a nossa relação com a aparência e com o autocuidado. Beleza? É para servir melhor e não para se autopromover. Mas o que é caráter cristão? Quem conhece isso aí? Legendários. Já viu que os legendários buscam? Você vai dar um propósito lá, você é o homem buscar uma performance espiritual, física e moral que faça dele um homem forte. Que ele seja o melhor homem possível. Então ele busca em si mesmo o seu valor. Isso não é caráter cristão. Eu quero te dizer que o Legendários é uma baita de uma bobagem. Não pague um valor absurdo para subir a montanha. Os homens de Deus não estão em cima da montanha. Eles estão se sacrificando por suas famílias e servindo ao Senhor. Tá? Um outro exemplo. O que as pessoas acham hoje que é ser um homem de valor? Um homem de caráter? É você ser um cara de direita, que luta contra o aborto, contra o casamento homoafetivo, e que guerreia contra, e que é bolsonarista. E aí eu preciso abrir meu coração. Eu sou um bolsonarista, eu voto nele. Inclusive ele poderia concorrer ano que vem para me votar nele de novo. Mas qual é o problema? Quando nós pegamos uma ideologia caída, mundana, terrena, e nós achamos que é isso que define o nosso caráter. O que é um homem de caráter, então, hoje, nesse mundo polarizado? É o homem que é cristão de direita conservador. Já viram essa dinâmica? Ah, esse é um grande homem, porque ele... Não, isso é só ideologia. Isso não é ter caráter cristão. É legítimo o envolvimento político, devemos fazê-lo. A área política é uma área que os cristãos devem estar, mas isso não define o caráter cristão. Um outro exemplo. Já viu aquele cara que acha que ter caráter, ser um homem de valor, é o cara que trabalha das 8 à meia-noite e na fala dele, ele revela o propósito de vida. Dar um futuro bom para minha família. Só fala isso. Isso é bom? Trabalhar para dar um futuro bom para a família? Esse é o fim da vida do crente? Não. E aí, você busca nessas dinâmicas terrenas o seu caráter e o seu valor. Nada disso é caráter cristão. Talvez essas coisas tenham, em certa medida, algum valor nelas, mas elas não são o foco da nossa vida. Tem pessoas, tem homens que trabalham muito para dar um futuro melhor para os seus filhos, mas nunca conseguiu apresentar o evangelho para os seus filhos. Então, os filhos terão um bom futuro terreno, financeiramente falando, mas o futuro eterno é a ira de Deus. Fora de Cristo, a busca por caráter é puro moralismo, ou seja, performance humana orgulhosa. Fora de Cristo, a busca por valor é uma mera ilusão. Seu desempenho, sua ideologia política e seu emprego não podem lhe conceder um caráter que agrada a Deus e nele atribuir valor. Fora de Cristo, vai tudo se tornar em obras da carne e não fruto do Espírito. Gálatas 6. Existem as obras da carne e o fruto do Espírito. Não adianta a gente tratar de caráter se a gente não tratar de espiritualidade. Por caráter cristão, deve-se entender a semelhança com Cristo. O que é um caráter cristão? Se parecer com Jesus. Olha que interessante. Lá em Efésios, quando Paulo começa a tratar que Deus atribuiu dons aos homens, ele fala que é para que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus. O que implica o desafio importante e nosso maior objetivo da vida cristã, já que o que nos identifica como filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, não são os dons nem a perfeição moral, mas
os frutos. O caráter cristão é uma conduta que flui da espiritualidade, do relacionamento com Jesus. A moral pela moral, a performance moralista pela performance moralista, aquele cara, ele não conhece Jesus, ele não conhece o Evangelho, ele não se enxerga como um pecador, mas ele fala que ele faz tudo certo. Ele não trai a esposa, ele é um cara trabalhador, ele paga os impostos em dias. Já viu aquele cara certinho? Tu vai conversar com ele sobre espiritualidade, o que você encontra lá? Um fariseu. A moral é importante, a moralidade é importante? É, mas sem Jesus ela vira moralismo. Antes de a gente falar do caráter do homem, nós temos que falar sobre a espiritualidade do coração do homem. Fora de Cristo, não há caráter cristão. Olha isso, se caráter na ótica bíblica é se parecer com Cristo, a única forma de ter esse caráter é em Cristo. Sem estar unido a Cristo e sem ser guiado pelo Espírito Santo, nenhum homem pode ter o caráter que agrada a Deus. Ou seja, sem um relacionamento verdadeiro, íntimo, salvífico e transformador com Cristo Jesus, nunca terei os frutos do Espírito, apenas obras da carne. Na cosmovisão bíblica, caráter cristão é semelhança com Jesus, é a estatura do varão perfeito de Efésios 4. Ao menos que você conheça Jesus, ao menos que você esteja em Jesus, ao menos que você tenha uma espiritualidade, você nunca vai ter o caráter que agrada a Deus. Porque o caráter, numa visão mundana, é só uma performance moralista. O caráter, na visão cristã, é a semelhança com o Senhor Jesus. Vocês estão vendo aqui? Caráter em Cristo. E aqui tem uma doutrina, a doutrina da união com Cristo. Essa doutrina, ela é central na fé cristã. Nós nunca seremos o que Deus quer que sejamos. Nós nunca viveremos para a glória de Deus se nós não estivermos em Cristo. Tudo o que Deus faz em nós, do ponto de vista da espiritualidade, é porque estamos unidos a Cristo, espiritualmente. A gente vai entender isso. Olha que interessante esse raciocínio. A pergunta sobre a verdadeira masculinidade, em última análise, nos leva para a cruz de Jesus Cristo. Nós corremos para Jesus não somente porque Ele é o melhor exemplo de como um homem é, mas porque, mais importante ainda, Ele é o nosso. Se você não estiver unido a Cristo, você nunca vai ser um homem com caráter cristão que agrada a Deus. Nunca. Por isso que o Paul Tripp, ele fala aqui, ó. Ele está falando sobre verdadeira masculinidade, beleza? Ele fala que a gente tem que se jogar em Jesus, não porque apenas Jesus é o exemplo de homem, mas porque Ele é o nosso Salvador. Se você quer ser um homem bíblico com caráter cristão, você precisa estar unido a Cristo, porque é Cristo que te salva dos seus pecados. E os seus pecados é um empecilho para a sua masculinidade cristã. Mas o Paul Tripp continua. Este é o ponto de partida. Como um homem, eu não somente preciso ser resgatado das pressões, deficiências, prejuízos e equilíbrios da cultura dominante. Por que ele está falando isso? Porque hoje em dia, ser um homem bíblico, um crente, aí no mundo, a cultura vai te respeitar? A cultura vai te aplaudir? Ela vai te cancelar. Vai falar que você é um opressor, um machista. Então, o que Paul Tripp está falando? Que existe um problema para a masculinidade cristã, que é a cultura. Mas, também, olha o que ele fala, resgatado dos meus pecados de mim mesmo. Eu preciso ser resgatado dos meus pecados e de mim mesmo. Então, o maior inimigo para você ser um homem de Deus, o maior inimigo para eu ser um homem de Deus, sabe o que é? O pecado. E se o pecado é o maior inimigo, qual é a única esperança? Jesus Cristo. Essa é a ideia. A gente está o tempo todo falando de caráter e de masculinidade, de ser homem, na cosmovisão dos legendários.
na cosmovisão do bolsonarismo. E a gente pega várias óticas, várias cosmovisões para definir o que é homem, como o homem deve agir. Mas ser um homem que agrada a Deus, que um caráter de Deus, que um homem de valor, sabe o que é? É estar unido a Cristo, é estar em Cristo, porque Cristo nos livra dos nossos pecados. Ou seja, sabe qual é a esperança para a sua masculinidade? Jesus. Paul Tripp conclui: é humilhante notar que o grande perigo de todos os homens existe dentro deles e não fora deles. O pecado me faz ser menos do que o homem que Deus projetou para ser. E por causa disso, eu preciso de graça transformadora, perdoadora. Você não precisa de um curso para ensinar você a ser homem. Você não precisa dos legendários para ensinar você a ser homem. Você não precisa do Pablo Marçal ensinar você a ser homem. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da Sagrada Escritura. Você precisa estar unido a Cristo. Não tem como a gente falar de caráter sem a gente falar de espiritualidade. Se a nossa espiritualidade é ruim, se Jesus não é real em mim, o que eu vou ter é mero moralismo. Eu vou ter um foco no comportamento moral, mas o meu coração só vai ter morte. Não é isso que Deus quer de nós. Será inútil falar de caráter e valor sem falar de espiritualidade. O ponto central é: não importa o que eu faça, é necessário estar rendido ao Senhor Jesus e nele depositar a esperança de ter uma masculinidade redimida. O problema é que a gente está querendo criar homem para que tenha performance de herói o tempo todo. Virou comum os grandes movimentos masculinos que colocam um rótulo cristão para que o homem seja um herói, para que ele busque força em si mesmo. Isso não é cristianismo, isso é puro humanismo. O apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe quando você vai ter um caráter cristão que agrada a Deus? Quando você reconhecer que em si mesmo você não tem esperança, que você é um pecador e se jogar em Cristo Jesus. E é quando o Espírito Santo domar você, você vai ser um homem que agrada a Deus. O problema é que a gente está querendo focar em ritos, em hábitos, em comportamentos, e a gente não foca no coração. Faz sentido? Os grandes movimentos de masculinidade hoje falam que você tem que se levantar, você tem que lembrar que você é forte, e você tem que guerrear na vida e matar os leões. Não, cara. Não comece seu dia se levantando, comece seu dia dobrando seus joelhos, reconhecendo que o maior inimigo da sua masculinidade é o seu pecado. Não tem como falarmos de caráter cristão sem falarmos de vida espiritual. Praticamente essa é a tese da nossa palestra. Vamos ler juntos? E eu quero explicar para vocês a união com Cristo. Eu quero que vocês saiam daqui conhecendo essa... Lógico que um monte de gente já conhece, tá, gente? É quem não conhece a doutrina da união com Cristo. Porque ela é central na fé cristã. Quando somos unidos a Cristo, espiritualmente, nós recebemos os benefícios do Evangelho. Então vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então Jesus se apresenta como a videira. Lembre-se do raciocínio. Nós estamos falando que a única esperança para uma masculinidade que glorifica a Deus é quem? Jesus. E o maior empecilho para a masculinidade é o pecado. Permaneci em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu vou deixar uma tarefa para você essa semana. Medite em João 15. Mas olha o que ele está falando. Que ele é uma videira e que para dar fruto, você tem que permanecer nele. Quem está falando isso? Jesus. Não tem como você dar frutos que glorificam a Deus buscando frutificar em você mesmo.
abrace a teologia do desespero. Sabe o que é a teologia do desespero? Reconheça que em você mesmo não há esperança, que o seu estado espiritual é desesperador. E então, quando você chegar no fundo do poço, pegue impulso e se joga em Jesus. Olha o que diz o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse... Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus Cristo está falando. Qual o contexto aqui? Ele está falando isso para os judeus que não reconhecia ele como Jesus, como Filho de Deus. Ele está falando, sem mim nada podeis fazer. E meu irmão, olhe para cá. É o que Jesus Cristo fala para nós hoje. Sem mim, vocês não podem ser um homem que viva para a minha glória. Eu não quero saber se você é um super-homem. Quero saber se você se joga em Jesus em busca de esperança. Essa é a ideia da união com Cristo. Se você não estiver em Jesus, se você não tiver uma boa espiritualidade, esqueça. Você nunca será um homem que vive para a glória de Deus. A união com Cristo é a obra soberana de Deus pela qual o Espírito Santo une o eleito a Jesus de forma espiritual e inseparável, de modo que tudo o que Cristo é e fez, sua justiça, santidade, morte e ressurreição, se torna dele, e dessa união fluem todas as bênçãos da salvação, moldando sua identidade e transformando toda a sua vida para a glória de Deus. Ou seja, qual é a forma de viver para a glória de Deus? Estando unido a Cristo. Este é o ensino central. Na prática, como viver os benefícios da união com Cristo? E, portanto, ter de fato um caráter cristão, que é o resultado de um coração que é controlado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Vamos criar o raciocínio aqui. A gente reconhece que caráter cristão, para o homem, não são as propostas seculares, moralistas, não são. Como, por exemplo, legendários. Esse é um exemplo que eu dei mais famoso. A gente também reconhece, a gente também viu aqui, que não há esperança em nós. Então, em nós mesmos, nós não podemos ter um caráter que agrada a Deus. Não podemos ser homens com a masculinidade que glorifica a Deus. Porque nós somos o nosso maior inimigo, o nosso pecado. Beleza? Então, o que nós fazemos? Nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos nossa esperança em Jesus. Mas, na prática, como que eu desfruto dos benefícios da união com Cristo? Os benefícios que o Felipe acabou de ler. Os meios de graça são os canais pelos quais Deus comunica a sua graça aos seus filhos. Por meio desses meios, Ele concede a eles bênçãos espirituais e os nutre em santidade. Jonathan Edwards. Quais são os meios de graça? Oração, palavra de Deus, culto, que é os sacramentos ali, que o culto público, que envolve o próprio culto, mas também os sacramentos, batismo e santa ceia. Palavra de Deus, o primeiro meio de graça. Olha o que diz 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você acha que você precisa de algum cursinho lá da internet para te ensinar a ser homem? Se a Bíblia, se você pensar biblicamente, se você crescer no relacionamento com Jesus através da Bíblia, olha o que a Bíblia faz conosco, meus irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode ser o pai milionário, que vai garantir um futuro terreno bom para o seu filho. Você pode ser o cara perfeito moralmente,
Mas se você não lê a Bíblia, você nunca vai ter o caráter que agrada a Deus. Nunca vai ter uma masculinidade que agrada a Deus. Olha o que o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é o maior inimigo da masculinidade bíblica? O pecado. O que o salmista está falando? Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Primeiro meio de graça que eu falei, a palavra. Segundo meio de graça, a oração é o meio de graça pelo qual, unidos a Cristo, pelo Espírito Santo, temos acesso ao Pai e desfrutamos da comunhão com Ele, pedindo e recebendo conforme a sua vontade. Não é eficaz por méritos ou por devoção próprios, mas porque estamos em Cristo, o nosso mediador, perfeito, cujo sacrifício e intercessão constante tornam nossas orações agradáveis a Deus e poderosas para fortalecer nossa fé, consolar nossos corações e conformar nossa vida à sua palavra. meus irmãos, na prática, sabe quem vai ser o homem que tem um caráter e uma masculinidade que agrada a Deus? O que está unido a Cristo e o que cresce no relacionamento com Cristo, na palavra e na oração. Tem homem subindo um monte aí para testar os limites da sua masculinidade. Era melhor como antes, né, quando os homens subiam um monte para orar. Entenda a cultura que você está inserido. O mundo está o tempo todo tentando te convencer que o valor do homem, o caráter do homem pode ser encontrado nele mesmo. Mas o homem que ora, reconhecendo que não é nada, e busca em Deus a sua força, estando unido a Cristo, enxertado na videira, é esse que vai frutificar. É esse que vai frutificar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que nós somos uma geração de homens que não impacta a sociedade? Porque a gente não entendeu que o caminho da piedade é Jesus. E automaticamente a gente não ora, não lê a Bíblia. E a gente quer ser grandes homens? Esquece, nunca vai ser. A forma como nós tratamos o culto, meus irmãos. A forma como nós tratamos o culto é triste. Não tem mais senso de urgência, não tem mais seriedade. Nós não nos colocamos diante de Deus com a esperança de que Deus vai falar conosco. Nossa masculinidade é uma vergonha. A começar em mim. Se nós queremos nos levantar como homens de valor, nós precisamos entender que esse valor não está em nós. Esse valor é atribuído. Só seremos homens de valor quando estivermos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Eu poderia vir aqui falar de passos práticos para ser um homem de valor no casamento, um homem de valor na criação de filhos, um homem de valor na sua empresa. Mas, queridos, não adianta nada a gente querer tratar dos frutos e não tratar da raiz. Não adianta nada. Minha pergunta para você hoje não é sobre o seu comportamento, é sobre o seu coração. Porque o seu comportamento não tem que ser aquilo que é atacado. Nós não atacamos o comportamento, nós tratamos o coração. E ao menos que o seu coração nutra, preste atenção no que eu vou falar. Ao menos que o seu coração nutra uma desesperança de si mesmo e coloque a esperança em Jesus Cristo, você nunca será um homem piedoso. Resumindo, antes de querer ser homens de caráter, precisamos nos arrepender de nossa apatia espiritual. Precisamos lembrar da nossa completa falência moral e de que não há esperança em nós mesmos. Uma vez vazio de si mesmos, nos jogamos em Cristo
e unidos a Ele, fazendo uso dos meios de graça, frutificaremos e viveremos para a glória de Deus. O homem de valor é aquele que tem o coração e a mente encharcados pelo Evangelho da graça e luta com as armas certas para se parecer com Cristo. Jesus é a videira. Quem não está nele jamais dará frutos. Aqui está o resumo. Aqui está o resumo da nossa reflexão. Como eu disse, existe sim. Existe ensino para o caráter do homem solteiro. Cristão, tá? Estou falando do cristão. Na Bíblia, vai aparecer orientações para o marido cristão, para o pai cristão, para o filho cristão, para o profissional cristão, para o pastor cristão, presbítero cristão, diácono cristão, para o cidadão cristão. Mas você não lê a Bíblia. Eu não vou aqui em 40 minutos ensinar você a ser homem. Nem eu sei ser homem direito ainda. Estamos todo mundo aprendendo. Eu não vou vir aqui trazer o passo a passo prático para ser o homem de valor. Não, isso não existe, gente. Isso é moralismo. Agora, o que nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados. Isso é certeza. E outra, meus irmãos. Você quer aprender tudo isso? Leia a Bíblia. O problema é que às vezes a gente trata pastor que nem babá. Que tem que pegar na nossa mãozinha. Não, cara. Aprenda a ler a Bíblia. Ah, eu não consigo ler. Toma vergonha na cara. Investe tempo em um monte de coisa. Investe tempo no Instagram, em futebol, em um monte de coisa. Eu sei porque essa é a minha luta. Fui ver uns vídeos de futebol ontem, quando eu fui ver tinha passado 1 hora. 1 hora. Fui lá, abri a carta de Tito, li em 15 minutos, reverendo. Vai falar que não lê a Bíblia, que não tem paciência? É porque você é um homem falido. Você é uma vergonha para o cristianismo. Se você é um homem crente e você não consegue ler a Bíblia, saiba que você é uma pedra de tropeço para o cristianismo. Você não passa disso. E nada do que você faça no âmbito moral, nada do que você faça no âmbito do comportamento tem valor. Não tem valor. É trapo de imundícia. No fundo, Deus está preocupado com o nosso coração. E nós sabemos, não tem mulher aqui hoje. Nós sabemos, nós homens, como anda a nossa espiritualidade. A gente cobiça que a gente não deveria cobiçar. A gente deseja o que a gente não deveria desejar. A gente vê o que não deveria ver. A gente é uma vergonha espiritual. A gente é uma vergonha espiritual. Eu não estou perguntando se você é. Eu estou afirmando, nós somos uma vergonha espiritual. Fui fazer minha devocional essa semana. Eu orei 2 minutos, eu estava agoniado para acabar a devocional, reverendo. Estava agoniado. Agoniado porque eu queria responder o WhatsApp. Eu queria fazer um monte de coisa. A gente tem pressa de sair da presença de Deus. A gente não consegue orar 5 minutos. Nós somos uma vergonha. Nós precisamos de arrependimento. Nós não precisamos de uma cartilha, o passo a passo de como ser um homem. Não. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. O que adianta você ser todo moralista, perfeitinho, se você não consegue nem orar e nem ler a Bíblia? Para a gente começar a falar de homens de valor, nós não somos homens de valor. Nós não somos. A gente não consegue orar 5 minutos. Nós não somos homens de valor. Para a gente começar a falar, de caráter cristão, espiritualidade masculina bíblica, não adianta a gente focar no comportamento, a gente precisa de arrependimento. A começar em mim, meus irmãos. Eu comecei aqui falando da aparência e falei para vocês que eu passei 3 dias depressivo por causa da culpa. Porque eu estava 3 semanas sem ir para a academia. A gente não tem domínio próprio. Nós não temos domínio próprio. Porque nós somos guiados pela carne.
Nós precisamos nos arrepender nesta noite, meus irmãos. Se o sermão passa de 30 minutos, a gente fica agoniado, porque a gente não tem prazer mais no culto solene. O salmista vai dizer que bem-aventurado o que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. E ele vai falar que o seu prazer está na lei e nela medita dia e de noite. A gente não gasta 10 minutos para ler a Bíblia. Nós estamos apáticos. Nós estamos apáticos. E aí, eu tenho, meus queridos irmãos, um arsenal. Eu tenho milhares de materiais para indicar para vocês aqui. Você que é um jovem solteiro cristão, se você precisar de algum livro para falar sobre solteirice, eu posso te indicar, mas eu não vou indicar. Se você quiser, você me procura. Está na hora de a gente tomar iniciativa. E isso serve para marido cristão, pai cristão, filho cristão. Existem materiais bíblicos para você aprender como ser um homem crente. Existe. Mas você tem que ir atrás. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de ler, por isso que isso é uma vergonha. A dificuldade que nós temos de aprender o básico sobre aquilo que nós fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus, nós podemos aprender. Eu posso te indicar aqui, se você quiser. Primeiro, qual é a primeira coisa que você tem que estudar? A Bíblia. Esquece livro. Se você não lê a Bíblia, esquece livro. Vai primeiro ler a Bíblia. Mas se você já é um leitor assíduo da Bíblia, tem um material para te indicar. Se você quer ser um pai melhor, um marido melhor. Inclusive, eu comecei a ler um sobre marido e estou apanhando, hein? Nossa, só cacete na cabeça. Porque eu não sei ser marido bíblico. A gente está aprendendo, mas a gente tem que se esforçar. Aí você acha que em 45 minutos alguém vai vir aqui, vai preparar um passo a passo e você vai sair daqui sendo um grande homem bíblico? Não vai. Se você não se esforçar, não adianta. Meus irmãos, quem ensina aqui, quem prega, não é babá. Faça a sua parte. Tem gente que o casamento naufraga, dá tudo errado na vida e fala, é porque o pastor não foi me visitar. Toma vergonha na cara. Nós precisamos nesta noite assumir responsabilidade. A começar em mim. A graça que vocês precisam, eu também preciso. E eu falei, conversando com o João Pedro hoje, que semana passada eu passei alguns dias muito abatido por causa dos meus pecados. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a nossa apatia espiritual. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. A gente não consegue nem pastorear a nossa casa. A gente não tem uma espiritualidade saudável. Nós não somos homens de oração. Nós não amamos a Tua palavra como deveríamos amar. Ó Deus, derrama a Tua graça hoje sobre nós, porque nós precisamos. Segura na nossa mão e santifica o nosso coração. No nome de Cristo Jesus. Amém.